A gente, para realmente produzir a vitamina D, não pode estar usando o protetor solar. Mas tem 2 pontos. Se você é um paciente de muito risco para ter um câncer de pele, você pode repor essa vitamina D via oral, com cápsulas de vitamina D. Isso é muito bem orientado, principalmente pelos endocrinologistas. Mas, em média, assim, a produção de vitamina D pelo sol varia muito de pessoa para pessoa, varia na pessoa, dependendo da idade dela, tá? Mas a média que a gente precisaria para produzir uma quantidade suficiente por semana de vitamina D seria uma exposição de 15 minutos, 3 vezes por semana, sem o protetor solar, numa área dos braços ou das pernas, por 15 minutos. Mas também não pode ser no sol de muito cedo, porque o sol de muito cedo não vai ter a quantidade suficiente de UVB, que é a radiação ultravioleta que vai produzir a vitamina D. Então tem que ser um sol entre 9 e 10, no máximo 11 horas, e por 15 minutos, 3 vezes por semana. Seria uma média, né? Acho importante complementar isso porque na mídia saiu, acho que faz uns 2 anos, na Veja, na capa da Veja, o sol faz bem, né? Não tenho dúvida que o sol faz bem, principalmente para a parte psicológica, e que o sol diminuiria a incidência de câncer. Então tem alguns trabalhos que diminuem a incidência, se eu não me engano, de câncer de mama e de próstata. Mas, como a Bianca falou, você pode repor a vitamina D de outras maneiras, né? E a vitamina D ela vai ter uma influência ruim no caso do melanoma, tanto se ela está com a vitamina D baixa, tanto ela pode aumentar o número a incidência de melanoma, como naquele paciente que tem melanoma pode evoluir pior. Então nós recomendamos realmente que pessoas que já tiveram melanoma não devem tomar sol, mas é importante sim fazer a medida. A gente tem feito isso recentemente, isso começou a ser divulgado na mídia o ano passado, então a gente tem medido no último ano. E é muito frequente a gente pegar pacientes com insuficiência de vitamina D e a gente está começando a repor. Não é fácil repor, viu? A gente faz o exame de controle e é difícil voltar. Mas essa sua pergunta, tem pesquisadores de respeito que acham que você evitar o sol aumentaria a chance de tumor. Eu acho que isso é uma pesquisa que não foi feita de uma maneira muito adequada, mas existe essa dúvida mesmo. Eu acho que o principal é que você nunca deve tomar sol despreparado. Se você vê a célula, tem o núcleo lá onde estão todos os genes que se alterados vão dar o tumor. A melanina, que é o que dá o bronzeamento da gente, ela forma um chapéuzinho, né? Você imagina você chegar branca na praia, você trabalhou no escritório 4 meses, aí você vai para Maresias em dezembro e começa a tomar sol no primeiro dia. Aquela célula vai receber toda essa radiação direta, né? Então isso é muito ruim, por isso que as queimaduras de bolhas são terríveis, né? Mas o bronzear mais lento, apesar de ser melhor do que tomar de uma vez, ele também vai ter seu efeito. Então o péssimo é tomar sol branco, mas o bronzeamento, infelizmente, eu não recomendo. Não sei se você sabe, mas para provar que o cigarro causava câncer foi um trabalho árduo, muito grande, com milhares de pessoas durante muito tempo. Se teve dúvidas se o cigarro causava câncer. Para você conseguir provar que o protetor faz bem ou mal, porque existe até a dúvida se ele faz mal, também vai ser muito difícil. De prático, existe um trabalho, é muito difícil você propor 100 pessoas vão usar protetor, outras 100 pessoas vão usar um falso protetor. Você imagina o perigo que essa pessoa está correndo, ele vai para a praia imaginando que está com protetor e é um falso protetor, aí você vai comparar essas pessoas? Eticamente não dá. Então o que se faz é pegar pessoas que têm um hábito de usar protetor, comparar com pessoas que não têm o hábito de usar protetor. Muito difícil isso, porque normalmente as coisas vêm junto. Uma pessoa que usa protetor é uma pessoa que faz esporte, uma pessoa que come verdura, é uma pessoa que não come muita gordura, que não fuma, que não bebe.
Então é muito difícil você dividir esses dois grupos, né? O que existe de objetivo nisso, se alguém tiver mais alguma coisa, complementa, mas existe um trabalho na Austrália que mostrou uma diminuição das lesões pré-cancerígenas, que é a ceratose actínica. Isso já tem bem claro. Agora, que realmente o protetor diminuiu a incidência de melanoma, eu desconheço. Eu acho que aí é o bom senso. Você não pode passar o protetor e ir para a praia, tomar sol. Quando eu vou para a praia, eu uso o protetor, uso uma camiseta e fico lá debaixo do guarda-sol, vendo a praia, tomando cerveja. Quero dar uma volta, eu ponho um boné, vou dar uma volta, não vou ser neurótico, vou pular na água, eu tiro a camiseta e vou nadar. Agora, ficar deitado na esteira, como a gente fazia há 20 anos atrás, isso não vai fazer bem. Agora, que o protetor cause tumor é difícil, é muito difícil. Existiram algumas reportagens recentes dizendo isso, né? Alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre isso? Vai, Edu, você quis falar? Lembrar sempre que ele serve para ajudar na proteção, então é evitar a exposição solar e, se for se expor, usar o protetor. O Dr. João explicou também das vestes protetoras. Quando eu fui no Hopi Hari de uma vez, as minhas filhas perguntaram: papai, por que só a gente está de camiseta e está todo mundo aqui sem camisa? E quando a gente vai para a praia, minha mulher passou o verão inteiro na praia, as minhas filhas têm uma camisetinha dessas com proteção solar, que elas ficam com a camiseta o dia inteiro na praia. Não tem jeito, elas têm que ter um dia útil agradável. Eu sempre usei boné, camiseta e sou paciente de doutora Triana. Eu entro na água com camiseta e boné, eu nado só para não mergulhar, que eu tive guarda. Mas você diagnosticou seu tumor bem no início, né? Isso, mas bem no começo. Assim, o que o Edu te falou é muito importante, realmente, que a fotoproteção, as pessoas só pensam no fotoprotetor. Tem que respeitar os horários, usar roupas adequadas, óculos escuros, aplicar o protetor corretamente, meia hora antes de sair de casa, reaplicar a cada 2 horas, se fizer uma atividade física com sudorese intensa, reaplicar, se entrar no mar, entrar na piscina, depois reaplicar também, quer dizer, isso é fundamental. Qual que era a outra não pergunta? Vale para todos, né? Na verdade, exatamente. Então, tem algumas questões a mais. A cor da pele, né? Se você é mais claro, então você vai ter uma chance maior, né? Se você é mais moreno, você tem uma chance menor. Então, tem outros fatores que influenciam, né? Lógico. Em relação à exposição até aos 20 anos, é meio lógico e fácil de entender. Quando você é criança, você brinca, né, sem camisa, né, com short, fica o dia inteiro brincando. O tempo que você está na escola é pequeno. Por volta mais ou menos dos 17, 18 anos, você entra no mercado de trabalho e você não vai trabalhar nessas condições, vai pôr uma roupa e vai trabalhar e fica exposto esporadicamente para atividade física ou recreacional de qualquer outra forma. Então, assim, a gente expõe naturalmente muito mais na infância, tá? E infelizmente realmente é irreversível o dano que você sofreu nessa etapa da sua vida, né? Isso vale para os nossos filhos, né? Porque na verdade a gente não recebeu essa informação quando a gente era... Os nossos pais não receberam essa informação. Em relação ao protetor solar, assim, tem todas essas discussões que a gente já abordou, mas uma coisa que é importante, assim, existe algumas coisas que você tem que pensar especificamente para você, né? Porque na prática, se eu te falar, olha, todo mundo se usar um protetor 15 todo dia, é interessante? Sim, talvez seja interessante que todos usassem um 15, mas algumas pessoas têm um fototipo, ou seja, uma pele mais clara, que seria recomendado um tipo de protetor um pouco mais alto já naquele momento da vida, né? Esse número 15, 20, 30, da onde vem isso? Tá? Isso é em relação à proteção UVB, que é aquela radiação que causa vermelhidão. Tá?
Tá? Então, isso é calculado em laboratório, usando uma quantidade muito grande de protetor solar, então uma camada muito espessa, e vamos supor, só para ficar fácil de entender, se eu passo um protetor aqui nessa mão, uma camada bem grossa, e jogo luz, radiação do VB aqui, e nessa eu não passo, né, a mão, essa vai começar a ficar vermelha mais rápida do que a que tem protetor solar. Né? Se essa aqui ficou vermelha em 2 horas, tá, de exposição à luz, e essa aqui não ficou vermelha em 2 horas, esse protetor aqui protege 2 vezes mais do que nada, né? Então isso é o FPS, tá? Então é o quanto de proteção UVB um determinado protetor dá. Existe uma série de trabalhos mostrando o grau de proteção da pele em relação a cada nível de proteção com cada fotoprotetor, com cada nível de FPS. Mais ou menos por volta do fator de proteção 15, você atinge cerca de 93% de proteção, desde que você use uma camada espessa. Lembrando, todos os testes de laboratório são feitos com doses grossas, camadas grossas de proteção, tá? A gente sabe que, em geral, as pessoas usam uma camada muito fina, né? E isso não daria, um protetor 15, uma camada muito fina, não dá a mesma proteção do teste de laboratório. Tá? Então, até isso tem que ser pensado. Se você vai usar uma camada fina, talvez seja interessante que você use um fator de proteção mais alto na embalagem para que isso te desse uma proteção grande. Tá? Além disso, você tem que achar um protetor solar que se adapte ao seu tipo de pele, porque não adianta eu te dar um creme gordurento que você não vai usar nenhum dia, né? E ainda mais se você pensar que tem que usar uma camada grossa. Tá? Então, assim, a ideia é que seja individualizado a escolha do seu protetor solar. Isso tudo eu falei só em relação ao UVB. Tá? O UVA, os testes, como o UVA não deixa vermelho, né, que é a radiação que vai queimando a sua pele aos pouquinhos, e é muito mais relacionado ao envelhecimento da pele do que à própria geração de tumores, mas também gera tumores, os testes são muito mais difíceis de serem feitos, porque você não consegue ver esse vermelho tão fácil, igual você vê com o UVB. Né? Já existe alguns parâmetros que agora os protetores solares começam a apresentar, que é uns numerozinhos escritos assim, PPD, IPD, que é em relação ao UVA. Não adianta você ter uma proteção solar muito alta em relação ao UVB, então se você comprar um protetor solar 100, né, que teoricamente é um nível altíssimo de UVB, mas que a gente sabe que ele não vai ter elevado tanto aquela proteção em relação ao 15, porque o 15 já estava dando 92%, desde que você use uma camada espessa. Você está vendo que toda hora que eu falo sobre isso, eu coloco um monte de detalhe técnico envolvido com o raciocínio em cima disso. Então, assim, não é uma regra, né? Não é uma assim, todo mundo usar tal, não existe essa regra. Não adianta a gente criar isso, tá? No mínimo 15, né? E a tendência, essas outras regras que a Anvisa tem implementado, é uma cópia das regras americanas, tá? Que foram implementadas também no ano passado, em que aí você, por exemplo, tem que colocar pelo menos 1/3 da proteção UVA em relação ao UVB. Então, se você está vendendo um protetor como 50 mais de proteção UVB, você tem que colocar pelo menos próximo a 20 de proteção UVA. Tá? Então, todas essas regras estão sendo modificadas, mas o importante é assim, você especificamente direcionar para o que você vai realmente se adaptar a usar e em relação também ao que você se expõe. Né? Porque se você for, o UVA ultrapassa vidro, por exemplo. Então, se você trabalha num escritório muito claro, com muito vidro, você está recebendo a radiação UVA todo dia. Não adianta você ficar dentro do seu escritório com fator de proteção 15 de UVB, sem nada de UVA. Né? Ou dirigindo dentro do seu carro, usando um protetor 15 que não tenha nada de UVA. Então, esses conceitos todos vão mudar ainda bastante e tem que ser muito bem pensados em cada mudança. Isso é a cruzinha que a doutora Bianca falou, isso é assim, a elevação do UVA, né? Porque como os critérios não são tão claros ainda em relação ao UVA,
Algumas empresas usam essas cruzes, tá? O que é muito complicado, principalmente nos protetores cosméticos, é às vezes você vê um número assim, 90% de proteção UVA, tá? Isso em algumas marcas bastante famosas de protetor solar mais cosmético, você acha esse número. A gente não sabe exatamente de onde veio esse 90%, tá? Então, por isso que essas regras têm sido mudadas, porque, na verdade, isso tudo precisa ser corrigido e a gente vai ter que participar dessa correção daqui para frente. É uma coisa bastante complexa. Isso nem lá fora está regularizado. As primeiras regulamentações saíram no FDA, nos Estados Unidos, ano passado, mais claras. Elas vêm sido implementadas ano a ano. Por exemplo, todos esses testes de PPD e IPD foram feitos na Austrália, por conta dessa relação com um melanoma muito mais alto nessa região, e também que você precisa de uma proteção maior de UVA, justamente pelo melanoma.